Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir se você não é inscrito ainda. Inscreva-se agora se tiver em dispositivo móvel. Clique em hypar para jogar ponto para esse vídeo aqui, porque o YouTube entende que esse vídeo é maneiro e vai levar cada vez para mais pessoas, né? Obrigado a todo mundo que está prestigiando os vídeos do Pedrosa na porta do vestiário, em jogos aqui em Belo Horizonte, e também os vídeos do Savel, com essa resenha que eu não concordo com nada que ele fala, mas se vocês gostam, tá tudo certo. Bora lá falar sobre Vasco 1, Atlético 1. Antes disso, convidar você a clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário, que é da KTO. Afinal de contas, essa semana tem Libertadores, tem Sul-Americana e aí vem KTO Odds. KTO Odds é um canto da KTO que pouca gente vai, e aliás, sempre tá cheio de oportunidade lá. Tem Odão que fica dentro da ficha do jogo também. Tem chance extra, tem ganho aumentado. A KTO, cada dia tem algo novo para você. KTO.bet.br é para você se divertir, não é investimento e é só para maiores de 18 anos. Está no comentário fixado aqui. Bora falar então sobre Galo e Vasco. Máximo respeito ao Vasco, time tradicional, camisa pesada. Porém, quando você enfrenta uma equipe como o Vasco, que está na zona de rebaixamento, que vem enfrentando um inferno administrativo, problema atrás de problema, quando acha que vem solução, a solução vira problema, você precisa aproveitar que o time está desnorteado, que está zonzo, e apesar de estar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, jogá-lo para as cordas. Então, na nossa tabela planejada, e quem está aqui no Camisa 12 há tantos anos, que já é fã de carteirinha do Camisa 12, sabe que na nossa tabela planejada, situações como essa do Vasco, e eu vou dar mais um exemplo aqui, como o Santos também, times de tradição no país, mas que pelo momento você tem que jogar para cima, você inverte um pouco, você pode inverter um pouco a sua análise de primeira rodada para uma virada de turno, como por exemplo o Mirassol, que é um time que surpreendeu todo mundo nesse Campeonato Brasileiro. Ontem, em determinado momento do jogo, assisti o jogo contra o Flamengo, eles deram um cansaço lá no Flamengo também. É um time muito chato, por exemplo, que a gente imaginava que todo mundo faria 6 pontos contra eles no campeonato, né? O Galo ficou no empate com eles no primeiro turno fora de casa. E o Grêmio, o Santos, o Vasco são times tradicionais em que você tem que pensar em ganhar fora de casa, porém, se não ganhar, pelo menos o Vasco ali que está na zona de rebaixamento, você tem que ganhar. Se você empatou, se você começar a empatar com um time como o Vasco fora de casa, você tem que rever o seu plano na tabela. Pera aí, meu plano era G6. Agora o G6 já vai ficar mais difícil, porque contra os times lá da parte de baixo eu estou pontuando pouquíssimo. E quando você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, você tem aqui, vamos lá, tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a parte de baixo da tabela. O Sport, Lanterna e o Fortaleza, que estão no Z4, o Galo não enfrentou ainda, são partidas adiadas. Aí o Galo ganhou do Juventude. Agora vamos lá, 17º, Vasco, empate, Vitória, empate, aliás, dentro de casa, Santos, derrota, com atuação horrível, Grêmio, derrota fora de casa, na abertura do campeonato, Corinthians, empate em casa. Ou seja, do 13º para baixo, o Galo só ganhou do Juventude até agora. Lembrando, tem Sport e Fortaleza adiados. Há mais ou menos um ano e meio, eu fiz um estudo, pesquisei uns campeonatos para trás aí e olhei quantos pontos a gente perde todas as edições de campeonato para esses times do 11º para baixo. A pontuação sempre surpreende. O curioso é que você troca treinador, troca elenco, troca diretoria, trocou tudo já, e é um problema crônico dos problemas que a gente tem crônicos na instituição, como administração de categoria de base, etc, etc. Esse é um problema crônico. A síndrome de Robin Hood, e hoje, mais uma vez, você fica com essa sensação de que o Vasco é um time com muitos problemas e que você desperdiçou a chance de ganhar. Né? Tudo bem que os caras deram a vida, foram pra cima, é uma torcida que apoia, que empurra demais, aliás, que recebe a massa muito bem. Quando eu fui em São Januário, muito bem recebido, história longa disso. Fui infiltrado, inclusive, eu rodei lá na área privada do Vasco, lá só no Pedilário. E essa síndrome de enfrentar os times mais fracos, pelo menos no papel, no campeonato, ou que estão passando por um problema, um período do campeonato
de turbulências, como é o caso do Vasco, a gente agora tem Grêmio, daqui a pouco você tem também o Vitória, né, que a gente empatou em casa, que eu citei aqui, logo depois da virada de chave, você tem também o Vitória fora de casa, você pega mais um, o Galo pega o Santos, em casa, ou seja, aquele momento que seria de extrema tranquilidade, é o momento que gera um incômodo enorme no atleticano, porque ele sabe que o Galo tem vacilado. E pelo futebol apresentado pelo Galo, não dá para reclamar depois se ficar de fora de uma Liberta, mesmo se dedicando no Campeonato Brasileiro, tendo um comportamento diferente do que foi em 2024, já que o Galo mandou hoje suas principais peças com a ausência do Hulk ali, né? Ficou Vera em BH, Saravia que está lesionado e tal, mas ficou Vera e Hulk. O Galo, com essa oscilação, com um time que compete muito contra o Flamengo em 2 jogos no Maracanã, e que não parece ser o mesmo time contra equipes que no papel são mais fracas, que não estão num momento bom. Eu estou falando isso o tempo todo com muito respeito ao Vasco da Gama, e vocês percebem que eu estou pegando leve, porque realmente é uma torcida que sempre nos tratou bem, mas essa instabilidade é o que te deixa fora de uma Libertadores. Hoje, com essa instabilidade, o Galo tem futebol para ir para uma Libertadores, talvez com aquela possibilidade de aumento de número de vagas. Por quê? Você tem o adversário aqui de BH fazendo um bom campeonato. Você tem Flamengo, Palmeiras, o Botafogo é uma incógnita, tá? O Botafogo, com os problemas que estão por vir com essa turbulência, existe um risco grande de contaminação de vestiário. Se você deixa problema de administração contaminar seu vestiário, é difícil demais. Porém, você tem outras equipes aí com o mesmo problema do Atlético. São Paulo oscila, o Bahia tem seus tropeços também, porém, o Bahia está fora da competição continental, né? Já começa a descansar quem está nas 3 competições. O Fluminense está na Sula, na Copa do Brasil e disputa o Brasileiro, Botafogo e Galo. E Fluminense e Botafogo estão nessa faixa também de brigar por um G6. E incomoda o atleticano e preocupa, obviamente, porque o rival tem grande chance de pôr uma Libertadores no ano que vem, e em estados como Rio Grande do Sul, como o Minas Gerais, ou seria o Paraná, que agora está numa outra prateleira, o seu adversário está nessa competição continental e você não, é ruim pra caceta. Então o Galo tem que estar nessa Libertadores do ano que vem. Até porque de 2013 para cá, raríssimas as vezes em que o Galo esteve fora. E esse ano, ver a turma que está lá disputando a Libertadores e nós não, incomoda, dói, machuca, é ruim demais. O Galo mandou para campo suas principais peças contra Red Bull Bragantino e contra Vasco. Eu me pergunto um pouco se o Galo, por ter eliminado o Flamengo, vendo o Palmeiras sair da Copa do Brasil, e numa mesa de reunião, vamos lá, tá lá na cidade do Galo, turma, vem cá, nós eliminamos o Flamengo, o Palmeiras saiu da competição, a Copa do Brasil fica mais palpável, não com o futebol que nós estamos apresentando, mas com o futebol que a gente apresentou contra o Flamengo no segundo tempo na Arena MRV no Maracanã, é uma competição que a gente compete, apesar do conflito de palavras aí, que a gente pode entrar com uma vibração diferente e ir avançando, e principalmente ela dá dinheiro para nós. A casa fica cheia, a premiação é alta. Então, no Campeonato Brasileiro, ano passado, o Cuca sempre estava aqui, nós temos uma lição de não confiar que dá para ir pontuando, porque ela na frente nos traz dor de cabeça. Então tá. Se antes o foco era também na Sul-Americana, a gente já garantiu pelo menos aqui as oitavas contra o Godoy. Nós precisamos usar o time nas 3 partidas contra o Flamengo, o time principal. E agora contra o Godoy Cruz, eu me pergunto e estou muito curioso se o Galo vai com força total. Se o Galo vai realmente nesse ritmo de escalar, quem está à disposição, quem está 80%, 90% aqui, quem está 75%. Se o Galo mudou seu olhar para a Copa Sul-Americana. É apenas, galera, uma teoria, uma discussão de pensamento. Se o Galo ele continua com o mesmo tesão e vontade, a mesma forma como ele olhava para a Sul-Americana há semanas, ou pelo menos há 4 semanas atrás, se ele olha hoje.
eu acho que é a competição mais palpável, porque eu aqui, mesmo no auge da minha paixão, fanatismo pelo Galo, eu percebo as limitações de oscilações desse elenco. Uma coisa é o potencial do que ele pode me entregar quando você olha para o papel, e outra é um time que oscila, que você não sabe se vai ter uma atuação do que teve contra o Cienciano em casa, né? Se teve contra o Flamengo no Maracanã, você não sabe o que esse time vai te proporcionar na noite. Então, o Galo manda sua principal força para o Campeonato Brasileiro sem o Hulk. E eu cheguei a ler mensagens ao abrir a rede social X de torcedores falando: esse time não aprende, tá poupando o Hulk do Campeonato Brasileiro. Dia 25 de julho, o Hulk fez 39 anos. Quando você colocar isso na sua cabeça, que esse cara, apesar de ser um extraterrestre, né, ele tem suas limitações humanas aqui, ele é um extraterrestre humano, é uma raça única o Hulk, e que não dá para colocá-lo em gramado sintético sempre e escalar também no Campeonato Brasileiro, você vai ficar feliz, quando você vai ficar pelo menos mais leve, você vai aceitar, você vai ter um processo de aceitação maior ao ver o Hulk ausente de alguns jogos desse Campeonato Brasileiro. E informação que eu tenho é que o Hulk já tinha alertado em 2024 que 2025 seria assim, que com gramado sintético ele realmente precisaria de uma recuperação maior em intervalos de jogos, que talvez ele não disputaria, não teria essa sequência que ele teve em outras temporadas. Completamente normal para um jogador de 39 anos. O problema é que a gente depende muito dele. E tem outras peças desse time também que eu me preocupo muito. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu não estou falando me preocupa para agosto. Eu me preocupo para o desempenho de outubro e novembro. Aconteceu ano passado, a gente chega nas finais como Scarpa se arrastando em campo, Arana mal, o Paulinho jogando no limite para fazer uma cirurgia, o Hulk relatando também que estava com desconforto, microlesão, que não estava 100%, estava baleado também. Você estava com o time todo estourado, além de outros problemas, mas você tinha esse problema de um time que teve um calendário intenso dos times dos clubes que mais jogaram no mundo. Acho que eu vi isso. É um calendário surreal, você pega o número de jogos, é assustador. Então me preocupa a sequência de Scarpa, Alonso, Alan Franco, lá para o desempenho que eles vão apresentar em outubro, novembro. Né? Quando você pega Mundial, aquela discussão toda de fim de temporada para clubes europeus, o que eles vão apresentar. Então não é só clube brasileiro, é para todo mundo, cara. Fim de temporada, o jogador já está se arrastando, realmente já está no seu limite ali. Né? Agora com o Renier, apesar do Cuca falar que são funções diferentes entre ele e o Scarpa, o Cuca até fala, dá para os dois jogarem juntos, o Renier mais ponta de lança, o Scarpa mais pifador, o Cuca descreveu assim na coletiva hoje. Eu acho que você começa a ter peças para intercalar esses jogadores. O Alonso e o Alan Franco vão jogar por suas respectivas seleções agora. Então eu temo muito por começar aquela dor de cabeça de novo, de pegar um banco de reservas depois e você fala, nossa senhora, hoje a gente não conseguiu nem completar. Né? Passa também por não confiar aparentemente no Vitor Hugo, reserva imediato, e no problema de volância que a gente tinha, que o Patrick foi pro DM, que o Vera ficou encostado, o Vera hoje não viajou para o Rio de Janeiro, porém agora tem peça como Alexander. Claro que o clube, o Cuca, tem mais informações do que nós sobre até onde dá para contar com o Alexander agora, porque o que eu pensei era o seguinte: descansa o Alan Franco, o menino já tinha uma minutagem mais baixa na temporada, coloca o Alexander de primeiro volante, deixa o menino, e se quiser colocar o Alan Franco alguns minutinhos finais, tudo bem. Mas a gente não tem informação de conversa com o jogador, de como o Alexander reagiu nesses jogos, de como está o ritmo dele, de como sequência, por ser início de uma temporada para ele, né, como estava fora, como está no novo calendário, um novo ritmo agora, se aguentaria realmente a titularidade nesse momento. Porém, acho que é questão de tempo a gente ver o Alexander aí, quem sabe agora com aparentemente o Cuca confiando um pouco mais no menino, reintegrando o Vera, a gente não sabe como fica daqui para frente aí, o Patrick voltando do DM, então talvez o Franco seja
essa peça que consiga rodar um pouco mais para frente. Porém, o Alonso é um caso à parte, porque zagueiro pelo lado esquerdo ali, se era para confiar no Vitor Hugo, eu acho que nem o Cuca, que trabalhou com ele, que meio que assinou embaixo na chegada dele ali, aparenta não ter tanta confiança assim de fazer esse rodízio nessa parte do time. Bora para a ordem cronológica do jogo. Gol no início. Eu fiquei meio em choque assim. Marcando do tempo do camisa 12. Lá em 2016, teve um período que o Galo marcou rapidinho contra o Racing, acho que marcou contra o São Paulo. Teve os jogos da fase de grupos da Libertadores, o Galo começou a marcar gol sempre no começo do jogo, não sei se marcou também, não sei se Melgar foi 2017, né? Mas na fase de grupos ali foi uns joguinhos que o Galo começou a marcar, não sei se 5-3 no Botafogo também marcou no início. Muitos jogos que o Galo começou a marcar no início do jogo. E eu falava, gente, eu não lembro de período do Galo marcando gol assim, início de jogo, né? E hoje, com poucos segundos de jogo, eu falei, cara, não tô acostumado com isso. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe qual que é meu medo. O medo do Galo que desconecta, do Galo que vê um cenário positivo demais para ele. E não é dessa temporada, tá? O Galo ano passado, o Juventude abre 2-0 na reta final do campeonato, jogo na Independência. Acho que era o Matheus Mendes ou o Delfim no gol. Não era o Everson, não. 2-0 pro Juventude, o Galo empata 2-2, parece que dá relaxado, o Juventude vai lá e faz 3-2. O São Paulo a gente ganhava de 2-0, rapidaço também, né? A gente falando de gol rápido, São Paulo a gente fez gol muito rápido, 2-0, parece que relaxa o São Paulo, vai lá e consegue empatar. Já citei nos últimos vídeos aqui, Iquique esse ano, o Galo consegue, por exemplo, empatar com o Bahia no último lance do jogo, e aí frames depois, o Bahia consegue o segundo gol. Parece que a hora que faz o segundo gol, eu falo, oh, finalmente eu não aguentava mais. Ué, gol do Bahia, cara, gol do Bahia. Então, esse cenário do tá tranquilo demais me preocupa, porque esse time, o Red Bull agora, pô, o gol rápido e vem expulsão e 3 substituições por lesão do Bragantino, e o Galo desconecta do jogo e não consegue voltar a pegar esse controle de novo. Passa por alguns problemas, e aí tem jogador que fica bravo quando você rotula ele. O Igor Gomes já demonstrou descontentamento quando associam ele a um jogador de segundo tempo, porém, em diversas oportunidades de 2023 para cá, sempre que tem chance como titular, desaponta a torcida. Tudo bem, é um problema que passa muito pelas mãos do Cuca também, como eu vou falar mais para frente. De um time mal postado, de uma ideia errada de jogo, mas chegou no minuto, sei lá, 1 minuto 30 do jogo, mais ou menos. Eu falei, cara, deixa eu abrir o SofaScore aqui. Aí abri a segunda tela ali, SofaScore, tinha 4 passes dados no jogo, o Igor Gomes. Eu acho que tinha errado um. 4 passes dados, e se eu não me engano, tinha um passe errado nesse momento. Ele que era para mesclar entre a perda de posse, ajudar nesse combate, mas também ajudar na construção do jogo, né? Se esse cara, que talvez o Cuca relatou agora há pouco, como ele imagina o Scarpa pifador, ou até como ele descreveu o Renier, que ele cita como um ponta de lance, e você não via o Igor Gomes como nada no jogo. Você não via ele nem como uma peça agregando ofensivamente, nem defensivamente. E contra o Red Bull você vê ele dando aquele pique para receber um passe do Biel. Hoje parecia um jogador anêmico, apático, em campo desconectado. Orfe, realmente, justíssima substituição dele no intervalo. Ele foi uma peça importante para um Galo lento, desconectado e dormindo na partida. O Igor Gomes contribuiu demais para essas características. Outro jogador que teve um domingo muito mal em São Januário foi o Natanael, que é outro que, se o Fael está no banco de reservas como treinador, sairia naquele momento. E como o Gabriel Menino, até o Alan Franco já fez a lateral direita, né, na seleção em que defende, equatoriana. Mas no Galo não, então eu colocaria o Gabriel Menino na direita, já que o Saravia não viajou, e colocaria o Alexander com o Alan Franco na volância, no meio campo atleticano.
não voltaria do intervalo o Natanael, que tem se mostrado, para mim, uma decepção diante do que mostrou no Campeonato Mineiro. Porque você, contra o Flamengo, tem que colocar um jogador lesionado em campo, que não tinha condição de jogo, por uma partida muito ruim do Natanael, que conseguiu seus bons jogos no início do ano, mas que no momento chave da temporada, de Flamengo, Copa do Brasil, fim de turno, calendário intenso, Bucaramanga, mata-mata, então, um jogador que desceu num momento importantíssimo do ano. Né? Se a gente estava com aquela nova, fomos para o mercado, buscamos um jovem jogador, né, para contrastar com o Saravia. O Saravia tem 32 anos, você traz um de 23 aqui, né? Eu confundo um pouco ele e o Patrick, 21, 23 anos. Você contrasta um pouco, né? Característica diferente, um mais para defesa, um para aparecer no ataque, mas atuação para se esquecer do Natanael contra o Vasco em São Januário. E teve um momento do segundo tempo, por volta dos 20 minutos do segundo tempo, que me preocupou muito. 22, por aí. O Atlético consegue um contra-ataque, o Scarpa pega a bola, carrega, eu filmei, eu não uso imagens aqui para não dar problema de direito de imagem, para não tomar strike do YouTube. O Scarpa carrega, cara, e você tem 4 jogadores ao lado do Scarpa. O Everson tá aqui, o Vasco tá aqui, tá? O goleiro do Vasco. Aí o Scarpa vem aqui pra ponta assim, ó. 4, 5 jogadores do Galo vem andando ao lado do Scarpa assim, ó. Vem assim, ó. Tá o Scarpa aqui, aí vem os jogadores do Galo andando, o Scarpa vem, e os jogadores do Galo não acompanham, andando dentro de campo sem movimentação nenhuma. Eu acho que eram pelo menos 5 jogadores do Atlético com medo de ir pra frente, cara, com medo de propor o jogo, intensidade nenhuma. O Scarpa tem que fazer o quê? Pegar a bola, virar o corpo e mandar lá para trás pro Atlético numa lentidão enorme e pro ataque. Aliás, o Scarpa foi um dos respiros, um dos jogadores de pontos positivos hoje. Você tem o que elogiar no jogo hoje. O Scarpa passa muito pelo Scarpa, que era o jogador. Se muita gente, em vários momentos o Galo propunha o chutão, voltando alguns meses na temporada, né? A gente falava aqui do Bahia, Bucaramanga fora, esses jogos em que o Atlético não tinha saída de bola. O Scarpa era um jogador que voltava, bem, errou em uma dessas saídas de bola, quase proporcionou um gol para o Vasco, que exigiu uma grande defesa do Everson, mas no jogo foi quem colocou a bola no chão e falou: vamos tentar jogar futebol, praticar o futebol aqui. Então, é positivo demais, porque ele vem de boas partidas contra o Flamengo e hoje, numa função diferente, ele consegue colocar a bola no chão e propor, e pensar, e torrar neurônios. Olha o cheiro de neurônio torrado aqui, ó. Que às vezes está faltando esse cheiro de neurônio torrado no time do Atlético, né? Saravia, Everson com boas defesas e o Lianco, que tem medo, porque assim, o Lianco é jogadorzaço, cara. Que puta jogador que é o Lianco. Nossa Senhora, joga bola demais. Eu tenho medo dele não saber a fronteira, a hora de parar. Opa, a partir daqui não é pra mim, eu tô daqui pra cá, que já é muito, que o jogador brasileiro vem até aqui. Eu tô aqui, a média do brasileiro tá aqui, do zagueiro eu tô aqui, tô cá. Mas daqui pra cá eu não posso ir. Mas que bola tem o Lianco. Vários momentos o Lianco parecia o armador do time ao lado do Scarpa. O que a gente esperava que o Igor Gomes faria ao lado do Scarpa, o Lianco é quem várias vezes limpava a jogada e conseguia ali começar uma jogada de velocidade, abrir espaço no adversário, e quem fazia isso muito bem, parecendo um camisa 10 atleticano, era o Lianco, e que também lá atrás, né, teve lance que ele tirou, que eu olhei pro juiz assim, falei, foi na bola, realmente. Você teve chapéu, você teve ele desarmando pelo lado do Alonso ali, pela esquerda, ele sendo importante, fazendo interceptação pelo lado direito. Partidaça desses três aí, Scarpa, Lianco e Everson, e eu comecei a ficar incomodado, porque eu falei assim, cara, o Cuca não mexe, o tempo tá passando, o Cuca não mexe, o time não consegue achar solução para incomodar o goleiro vascaíno, o Cuca não mexe. Aí eu peguei o banco de reserva. Mas antes, assim, sem fazer substituição, já dava. O treinador tem que mexer na equipe sem fazer substituição às vezes.
Às vezes não precisa torrar a substituição, não. Você mexe na equipe, com o que você tem em campo, muda a forma de utilizar aquelas peças ali e funciona um pouco mais. Mas vamos lá. Aí eu peguei aqui o banco de reserva, vamos lá, Delfim e Robert não conta. Vitor Hugo, que a última partida dele foi contra o Internacional dia 12 de junho, hoje é dia 10 de agosto, 2 meses sem jogar. Rabelo, Roman, não contam. O Roman, inclusive, tem um cara na coletiva que todo dia pergunta dele. O Cuca hoje é... cara, eu não aguento mais te responder. O Caio, que não estreou na temporada ainda. Aí vem o Alexander, que já tinha entrado nesse momento. O Bernard, que não agregou em nada na temporada. O João Marcelo. O Isaac, que segundo o Brax está fazendo um teste. O Júnior Santos, que também entrega pouco na temporada. E o Biel. Então, eu me coloquei um pouco no lugar do Cuca, e para mim o Cuca foi muito mal no jogo hoje também, mas eu me peguei aqui meio que tipo, eu precisava que esses caras me entregassem um pouco mais. E sabe o que me incomoda? Por mais que não sejam gênios da bola, o Júnior Santos, vamos colocar que seja um nota 5, 6 no futebol, se ele estivesse entregando isso nesse momento, seria extremamente importante para o elenco. O Bernard entregando a nota que eu imagino que ele possa entregar, ele seria importante demais para o elenco, cara. O foda é que a gente tem jogador nota 6 entregando nota 2 e olhe lá. O jogador nota 5 entregando nota 1. Esse é o problema. O Caio hoje entrou tropeçando na bola, o Júnior Santos entrou mais uma vez parecendo um jogador ansioso da base do Galo do Sub-20, aliás, do nível do Sub-20, rebaixado do Atlético. E o Bernard, mais uma vez, não conseguiu mudar esse jogo. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei incomodado que o Cuca não fazia substituições, eu comecei a pensar, cara, é melhor ele mexer as peças ali, recuar fulano, liberar um pouco mais, eu até coloco o Natanael um pouco mais à frente, quase como ponta direita em determinado momento do jogo. Mas a gente precisava que esses caras do banco, se eles entregassem nota 4, o Júnior Santos, o Bernal, o Caio hoje, já seria uma evolução. É por isso que a gente está tendo que colocar titular, porque a gente não tem a mínima segurança de escalar o Bernard de titular, o Júnior Santos. Mesmo contra equipes mais fracas, a gente não tem segurança de escalar o Caio. E um time que sem grana, endividado, não vai para o mercado mais. E trouxe o Biel, trouxe o Alexander, o Dudu, eu conto para essa janela aqui, Reinier, só se aparecesse algo muito diferente, porque para trazer jogador mediano tá cheio aqui. Você precisa de jogador para fazer algo diferente. Para compor elenco, não precisa, obrigado. O que a gente precisava mesmo é que jogador que é a nota 5 me entregue pelo menos a nota 4. Se entregar o 5 que ele tá ótimo, mas entregar a nota 1 é foda, tá? E alguns com o aval do Cuca de mercado, né? O Júnior Santos, o Vitor Hugo, que eu citei, o Caio, que o Cuca falou na coletiva, eu lembro bem da frase dele, é uma oportunidade de mercado. Deixa eu dar uma pausa. Aproveitando a pausa para você clicar em curtir, que você não tinha clicado ainda, né? E no link da QTO no comentário fixado aqui também. Continuando, a gente colocava como uma característica do Cuca reforçar muito bem o elenco com pouco, ter uma visão diferente para o mercado, né? Ele conseguiu isso em outras oportunidades mesmo, a gente lista vários e vários com jogadores limitados. Você vai cair da cadeira quando eu falar isso aqui. Mas para o segundo semestre de 2011, Triguinho e Carlos César, por exemplo, conseguiram agregar demais e contribuíram para que o Galo não fosse rebaixado. Sei que é mais novinho, não vai lembrar. Sei que tem memória ruim, não vai. Mas você que lembra desses jogos e dos problemas que a gente tinha na lateral esquerda com o Guilherme Santos e na lateral direita na temporada 2011 também, os dois dali para frente foram um band-aid, um esparadrapo aqui até a gente conseguir mudar para a temporada 2012. Ficamos na primeira divisão e depois você analisou de forma diferente aquelas contratações ali, mas naquele momento eles foram extremamente importantes, né? Saber avaliar
as atuações do Campeonato Brasileiro, é entender todos os nossos problemas, desafios de Campeonato Brasileiro nesse momento e saber também a importância desse jogo com o Godoy Cruz na quinta-feira. Olha, me preocupa um time que oscila, me preocupa esses problemas, esse problema do Atlético, porém, eu estou numa competição continental, taça maravilhosa, pode me levar para Libertadores, é grana, é dólar, é projeção internacional também, e é mata-mata, adrenalina, emoção. Pô, como o Bucaramanga foi maneiro demais, cara, a classificação. Eu vou lotar o campo contra o Godoy Cruz, eu vou querer classificar nas quartas, pegar o vencedor de Cienciano e Bolívar, eu vou querer confiar, eu vou apostar nessa competição aqui e fazer um papel tão bonito como foi contra o Flamengo, para a gente apostar e muito nesse mata-mata. Aí eu deixo uma pergunta para você aqui no chat, para você escalar o time do Galo para esse jogo contra o Godoy Cruz. Aí eu já vou direto nas perguntas. Você colocaria o Alexander de cara, de titular? O Coelho teria, segundo o repórter em campo, relatado dores na perna. Nos preocupa demais para o longo prazo. Você pouparia o Coelho, quem sabe já colocando o Biel de cara também, ou o Dudu também? O que você faria nesse momento para enfrentar o Godoy Cruz nessa escalação? Eu acho realmente que eu descansaria o Coelho, deixaria ele no banco de reserva se estiver com condições de jogo. A gente não tem. Procurei, até peguei o celular aqui para ver se tem mensagem do grupo da assessoria do Galo para a gente sobre algum incômodo e tal, mas eu vou até perguntar para eles aqui para valer para o Alterosa Esporte, né, nessa segunda-feira. Mas até então não tem nada aqui da assessoria para a gente sobre o Coelho, então eu quero que você escala o time do Galo que você pensa para esse jogo contra o Godoy Cruz. Vai ser basicamente, eu acho que a gente vai passar por isso mais um tempinho, viu? Um time que oscila muito, que vai ter seus tropeços de Campeonato Brasileiro, que avança aqui e ali nas Copas, e aí você vai ter que fazer uma releitura a cada fase das Copas. Ó, consegui avançar nas quartas da Copa do Brasil, consegui avançar para as quartas da Copa Sul-Americana. Agora, como que vai ser meu comportamento? Eu acho que já não dá para fazer uma análise que é concreta, que não vai mudar de jeito nenhum até o final da temporada, né? É isso, turma. Além do comentário fixado aqui na KTO, eu tô deixando sempre um recado, porque tá dando resultado, vocês estão aparecendo, vocês estão dando moral no Instagram da minha loja, só o ponto decorações, sem cedilha, sem tio, só o ponto decoracões, que fica lá no Novo Eldorado, em Contagem, Maguari 33. Para criançada, para adulto, para casamento, para noivado, para despedida de solteiro, chá de lingerie, chá de panela, para todo tipo de festa, você pode procurar a Sol Decorações lá em Contagem. Não é só Contagem não, viu? Betim, BH, todo mundo. Abraço, beijo no coração de todos vocês, semana abençoada para todo mundo, fique com Deus, tchau!